Poxa, Débora, obrigada. Oi, Fê. Boa tarde. Cara, contra o meu filho eu não tenho dúvidas. Na verdade, o Leniel quis até... Tô conversando aqui com você, mas vai continuar entre a gente também. O Leniel, ele quis se meter em tudo, né? Inclusive com o Grupo Nave, colocando uma advogada para pegar os meus processos, né? Tanto que a minha advogada saiu do Grupo Nave, foi tirada por causa dele. Que aquela pastora que acompanha ele é uma pastora do mal, não sei se você sabe, a tal da Miriam. Ela infernizou a minha vida, cismou que eu tinha que tirar a doutora Sandra, que é a minha advogada, porque o Leniel não gostou da doutora Sandra. Eu falei, olha só, eu vou começar a me impor porque eu vivi anos sendo oprimida. Quem é o Leniel para dizer que não gostou da minha advogada? Quem é o Leniel para dizer, que ele nem me conhece, que eu não vou ficar com uma advogada que se prontificou e foi o tempo inteiro amorosa, me manda mensagem todos os dias para saber como eu estou, para saber se eu estou bem? Quem é o Leniel? Aí começou a falar negócio de indenização. Aí, Fernanda, eu comecei a ver que tinha dinheiro. Deus me perdoe se eu estiver errada, tá? Eu tô falando o que eu realmente entendi. E se um dia tivermos oportunidade, eu te mostro a mensagem dessa pastora Miriam, falando sobre indenização. Aí eu entendi meio que, eu acho que eles estavam ligados, querendo dinheiro que eu nem sabia que eu teria direito a alguma indenização, tá entendendo? E o meu processo tá parado, o processo do meu filho tá parado, enfim. Uma coisa também que ninguém sabe do processo do meu filho é que eles só conseguiram a mídia do meu filho e da minha filha falando, porque a juíza teve que pedir busca e apreensão e só saiu agora, 13 de janeiro, porque até então, ninguém sabe porque tem segredo de justiça, né? Porque até então a DECAV não entregava os depoimentos do meu filho e da minha filha, né? E aí só entregaram, eles só conseguiram essa mídia por busca e apreensão. E tá parado desde 13 de janeiro. E o meu tá parado desde 15 de dezembro, né? Ninguém não vai à frente, sabe? Mas assim, quanto a isso de me induzirem a falar e tal, não. Não, porque tudo meu filho falou, sabe? E tá tudo gravado. É muita riqueza de detalhes, sabe? Isso aí eu não tenho dúvida. Eu não posso provar o que aconteceu dentro do carro, mas, sabe, uma criança chegar com o fêmur quebrado depois de sair sozinha, sabe? Mas agora a questão do que ele fez com o meu filho no apartamento, a riqueza de detalhes é muito grande, Fernanda. Isso aí. E nem que Leniel quisesse, sabe? Eu tô acusando, né? Porque pode ser ele. E assim, Fê, pra finalizar, né? Os áudios longos. Jairinho é essa pessoa bem ruim, sabe? As coisas que ele fazia comigo eram... o rosto dele, a feição dele mudava completamente quando ele vinha pra cima de mim, sabe? E do nada parece que dava um start nele, que ele voltava a ser o que ele era. Então, assim, quanto ao que ele é e as coisas que acusam, eu não tenho dúvida, sabe? Mas o que eu vejo é, por exemplo, o Leniel tentando mais atacar a Monique do que realmente pedir justiça pelo filho, sabe? É o que eu vejo, a minha opinião, né? Essa é a minha opinião. Mas quanto ao Jairinho, não tenho dúvidas de que ele seja essa pessoa ruim, porque eu sei o que ele fez comigo, sabe? Ah, sim, Fê, é complicado, né? Porque, por exemplo, quando o Jairo veio com o meu filho com o fêmur quebrado, né? Que ele falou que ele tinha descido do carro e torceu o joelho, não sei o quê, que assim, até hoje eu não sei realmente o que aconteceu. Ele ficou do meu lado o tempo inteiro. Ele fez o raio-x no Barra Shopping, depois pegou, levou a gente pro Lourenço Jorge, né, aquele na Barra, ficou lá até o final. Ele ficou ajudando lá o tempo inteiro. Parece que ele meio que se arrepende da merda que ele fez, sabe? Assim, é o que passa na minha cabeça. Que eu tento achar como motivo, não sei, sabe? Porque eu acho que ele tem uns surtos, assim, do nada, e depois ele meio que acorda e fica, pô, que merda que eu fiz. É o que eu acho, porque pelo menos comigo era assim, né? Mas, enfim,
esse negócio do Leniel, né? Parece que ele meio que quer se vingar da Monique, né? Isso eu vejo. E isso é uma coisa que eu falo pra muita gente. Eles ficam tentando falar, porque a Monique foi uma péssima mãe, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. O pouco que eu vi da Monique, ela era uma ótima mãe. Porque eu cheguei a ter contato com ela um pouco, né? Não pessoalmente. Mas eu via sempre ela brincando com o Henri, falando com o Henri. A gente se falava por telefone, ela falava com o Henri, brincando. O Henri chegava pra ela falando, mamãe, não sei o que. Enfim. Então ele tá tentando atacar. Porque assim, ele antes não falava sobre as traições dela. E depois que ele viu que isso era bom, sabe? Deus me perdoe se eu estiver julgando. Mas depois que ele viu que isso tava ganhando fama, assim, ganhando pontos pra ele começou a falar pra diminuir ela mais ainda, entendeu? Falando sobre as traições que ela fazia quando tava casada ainda, não só com Jairo, que não sei o quê. E aí uma coisa que eu sempre falo é que, assim, independente dos erros dela, né, que ela teve, até de demorar a perceber, né, mesmo com gente falando pra ela, enfim, eu tento não julgá-la, porque eu sei o que eu passei nas mãos dele. Eu acredito em tudo que ela fala. Em tudo que ela fala. A única coisa que não é verdade é quando ela fala que eu não contei pra ela o que ele fazia comigo, porque isso eu bato o pé no chão. Eu falei tudo que ele fazia comigo. Comigo. Ela sabia as coisas que ele fazia, que me perseguia, que me batia. Ela soube disso. Eu contei pra ela depois, né? Enfim. E pra ser muito sincera, eu acho que ela já... Qualquer erro que ela possa ter cometido, ela pagou um preço muito caro, que foi, infelizmente, perder o filhinho dela, né? E eu espero que Deus seja muito justo nisso, porque eu não acho que ela deveria estar pagando do mesmo jeito que ele, porque com todo o histórico que ele tem, quem fez é ele, entendeu? Acho que tudo muito pesado, até pra ela também. Eu fico com pena, sabe? As pessoas julgam muito. Mas enfim, Fê, eu te agradeço pelo espaço. Também, se precisar de mim, eu tô aqui. Tô aberta a conversar, como sempre. Tá bom? Beijo grande. Oi, Fê, me perdoa a demora. Ontem eu fiquei no churrasco, depois dormi, hoje eu fiquei o dia inteiro na rua e agora eu consegui parar pra te responder com calma. Né? Eu vou começar de baixo pra cima, perdão, que é mais fácil, pra eu não perder o foco que você me perguntou de Muriel. Muriel é uma mulher que trabalha pra eles, é de Bangu, foi assessora do pai, se eu não me engano, e acho que dele também. Descobri hoje que era amante dele, né? E no dia a primeira vez que ele me agrediu, que ele me enforcou no apartamento dele e tal, que foi quando eu mexi no celular dele, além de eu pegar as conversas dele, conversando com a ex-mulher, né, a Ana Carolina, falando que queria voltar e tal, eu peguei mensagens dessa Muriel também. E várias fotos dela nua, e ela falando que queria estar com ele, e ele cortando ela o tempo inteiro. Por isso que eu até acreditava que ela que era a louca que ficava atrás dele, e ele não queria nada com ela. Ela falava, olha aqui como eu tô pra você, eu quero você aqui, que não sei o quê. E ele só respondia assim, é verdade, seria ótimo. Assim, só, sabe? E assim, ao longo do tempo que eu fiquei com ele, ela sempre ficava procurando ele, sempre. Tanto que o pai dele ficava falando assim, ai, sabe aquelas coisas assim, que é gostosa, que dá em cima, não sei o que, não tem nada com ele, esquece, relaxa, não tem problema nenhum. Mas hoje a gente sabe, né, que ela, o que eu soube, né, que o filho dela também passou por isso, e que ela não quer falar. Enfim, o que ela fez quando saiu toda essa confusão até no dia do meu depoimento? Ela me mandou mensagens falando assim, que se fosse pra eu defender o Jairinho, que eu defendesse, que eu não falasse mal dele no depoimento. Aí eu lembro que no dia eu fiquei, olha que mulher abusada, cara, tanto problema que ela já me arrumou, ficava falando comigo, que não sei o quê, falando que tinha relacionamento com ele, sabe, coisas assim, o que eu nunca descobri, né, mas hoje a gente sabe que sim, e me mandando defender ele, sabe? Tanto que depois que ela falou isso, que depois que eu dei o meu segundo depoimento, ela mandou mensagem, queria tanto ele, ficava discutindo comigo, não sei o quê, e agora você vai falar mal dele. E ela tá defendendo eles até hoje, né? E acho que ela ainda tem um cargo, né, por ajuda deles com outro político. Então, assim, é uma assessora deles, que trabalhava com eles, e que, pelo que eu sei hoje, ela tinha um caso com o Jairinho também, era uma dessas mulheres, entendeu? Agora, o que eu posso falar da Monique é que ela caiu numa armadilha, assim, sem explicação, né? Foi o que você disse. Ela vivia um casamento, vamos usar a palavra certa, escroto, né? Me perdoa o vocabulário. Mas ela vivia um relacionamento escroto com o Leniel. Ela não era valorizada, ela é incrivelmente linda pra ele, né? Vamos combinar. E não era nada valorizada por ele. Conheceu o Jairinho, que no início ele é um príncipe mesmo, como falam. Conheceu ele, o cara abre a porta do carro, o cara conversa mansamente, ele te leva pra restaurantes legais, né? Ele tem um papo muito legal. E aí começa a se preocupar com você, tá sempre se preocupando, tá sempre querendo fazer algo por você. Que mulher não quer um homem assim, Fê? Que mulher não quer um homem assim? Toda mulher quer um homem assim, sabe? Isso não tem como. E ela não tinha nem atenção dentro de casa, de repente começa a ter atenção. O cara ficava ligando toda hora. E aí ela não enxergava isso como sendo abusivo, né? Eu falei com ela e tal, mas eu tenho certeza que ele conseguiu reverter essa situação. Tanto que ela voltou, né? Ele tinha esse poder mesmo também, de fazer você acreditar nele. E ela voltou pra ele, infelizmente, e ela, infelizmente, foi morar com ele. Isso foi o erro dela. Porque se ela não tivesse ido morar com ele, ela não tinha deixado o menino tão próximo, né? E sobre a questão do pai dele, é uma teoria que muita gente fala, né? Só que, assim, eu nunca soube de nada que pudesse... Mas é uma coisa, assim, que vale pensar. Alguém devia fazer alguma coisa desse tipo com ele. E ele hoje é esse tipo de pessoa porque ele passou por isso na infância. É a única explicação, porque, né? Não sei se ele é doente, se ele é... Não sei explicar. Se ele é só ruim mesmo, não sei. Eu acredito que ele seja doente porque, assim, ao mesmo tempo que ele é um homem muito bom, ele é um homem muito ruim.
quando ele se transforma pra um cara muito ruim mesmo, sabe? Então, assim, sinceramente, ele provavelmente deve ter passado alguma coisa na infância dele. Mas isso é uma coisa que eu nunca soube, Fernanda. Porque muitas vezes ele me procurou. Muitas vezes ele me procurou só, assim, só pra chorar, mesmo quando a gente não tava junto. Ele parava na minha porta, eu não tava falando com ele e tal, mas também em épocas que eu não estava brigada, ele pedia, por favor, vem aqui, por favor, preciso conversar com você. E eu sabia que se eu não saísse, ele ia entrar. Às vezes ele queria só chorar. Às vezes ele queria só chorar. E às vezes ele queria arrumar um problema e gritar e socar minha cara, era nesse nível. Ou então, se eu não saísse, ficar gritando na minha porta, me xingando até eu sair, entendeu? Ou invadir a minha casa, como ele fez algumas vezes, invadir a vila da minha avó, como ele fez algumas vezes, e falar que se eu não atendesse, ele ia entrar pra conversar com os meus avós, falar que, que eu falei que ele ficava me perseguindo, eu falei que eu ia contar tudo pra Ana, que na época ele estava casado com ela. E eu falei, cara, você vai continuar fazendo isso, eu vou ligar pra Ana. E ele, faz isso que eu te machuco onde mais te machuca. Então, assim, não dá pra entender quem ele é. Eu acho que só mesmo um psiquiatra pra estudar a mente dele, sabe? Nem é bom se arrumar briga com esse povo, não. Entendeu? Eles são. Eu acho eles perigosos, sabe? Enquanto a gente tá bem com eles, ninguém. Pelo menos o pai dele sempre foi um doce comigo, sabe, Fernanda? Isso aí eu não posso falar nada. Me chamava de filha, vivia abraçadinho em mim, me tratava muito bem. Mas, obviamente, agora, né? Já escutei aquelas histórias todas de milícia e tal, né? Não é nada provado, mas, pô, a gente fica com medo, né? E é bom você ficar mesmo no meio disso, tipo assim, eu sou uma jornalista e eu tô só querendo saber do caso. Eu não tô do lado de ninguém, nem de quem diz que é vítima, nem quem tá sendo acusado, não tá do lado de ninguém. Deixa isso claro, entendeu?
Mas, sem dúvida nenhuma, é um tiro no pé acusar a Monique. É ridículo. Ainda mais com os outros casos que tem. Não é só o meu, não sou só eu, não é só o meu filho. Tem a Natasha, tem a outra menina, né? A filha da Natasha, aliás. Enfim, e são histórias muito parecidas, né? Eu nunca tive contato, por exemplo, com essa Natasha pra eu combinar qualquer coisa com ela. Tem coisas que a Monique falou no depoimento dela que ela não soube através de mim. Né? A questão do negócio do iFood, que ele deu um ataque, que ele ia colocar. Ele começou a falar com a diretora, o presidente, sei lá, da Vigilância Sanitária, que ia fechar a empresa do rapaz que pediu pra Monique avaliar bem. Ele falou as mesmas palavras que ela usou. Ele usou pra mim quando eu tava trabalhando no salão. E ele falou exatamente pra mim, foi até no meu último dia, que foi quando eu resolvi sair do salão, que se eu não largasse lá, que ele ia acionar a vigilância sanitária e ia fechar o salão. Que se eu não, na verdade, se eu não largasse lá e se naquele dia eu não encontrasse ele, porque naquela época eu não estava com ele, né? Aí eu me lembro que nesse dia eu entrei mal e tal, aí eu falei, tá bom, Júnior, então você vai embora, não precisa fazer nada, você não vai fazer maldade com ninguém tem nada a ver com isso, mais tarde eu te encontro então. Aí, cara, ele quis saber que horas eu fui sair, né? Que eu ia sair do trabalho, eu saía às 7 horas, só que nesse dia eu saí 8. E eu fiquei super apreensiva com medo dele chegar lá, né? Só que ele não entrou lá. Aí eu falei, ufa, graças a Deus, ele não voltou. Aí quando foi mais 8h20, eu peguei minhas coisas e saí do estúdio lá, né? E eu parava o meu carro na rua de trás, que era uma rua muito escura, mas eu não pagava estação. Eu falei coisas muito superficiais pra ela, de coisas que aconteceram, de quando me bateu, sabe? De quando agrediu, de quando me enforcou, de quando ficava me perseguindo, me ameaçando. Eu falei coisas assim, entendeu? Mas detalhes tipo esse da vigilância, ela não sabia. Mas vou te falar, essa Muriel é perigosa. Cuidado com o que falar pra ela. Ela não está do lado do bem, ela tá do lado deles. De verdade, assim, eu não tenho certeza se ela realmente teve um caso com ele, mas desconfio que pode ser que sim, sabe? Mas ele realmente me mostrava que ela ficava ligando pra ele de vários números diferentes. Oi, Fê, acabei vendo e demorei a responder que eu tava vendo aquela live que o Leniel fez hoje com aquela psiquiatra, Ana Beatriz Barbosa. Ai, eu não consegui nem terminar de ver, parei na metade. Me irrita. Me irrita quando... Eu não sou defensora da Monique, não defendo ninguém nisso, tá? Mas só que tem coisas que são absurdas que ele fala. E ele afirmou aqui de novo que a Monique segurou o menino pro Jairo bater. Cara, isso é repugnante, sabe? É repugnante falar que ela era cúmplice dele em tudo, de que deixava fazer as coisas com o menino, enfim. Aí nem aguentei continuar vendo. Mas eu tenho esse cuidado, né? Até em falar. Às vezes eu preferia nem opinar sobre isso, porque eu falo, eu não quero julgá-la. Eu não quero julgá-la porque eu sei o que eu passei na mão dele. Eu sei o que eu vivi com ele, sabe? Eu sei o quanto ele foi ruim pra mim. E, assim, eu imagino que ela possa ter passado, né? Agora, por que ela não tomou uma atitude ou por que não deu tempo, não sei o que, isso é um problema dela, entende? Ninguém tava lá pra saber, ninguém sabe o que tava acontecendo, ninguém sabe até hoje o que realmente tava passando na cabeça dela. Eu acredito também que ela até hoje não tenha contado tudo. Enfim, talvez até pra se proteger, não sei. Mas eu prefiro não julgar. E eu imagino a dor que ela tá sentindo, porque qualquer erro que ela tenha cometido, qualquer erro, ela pagou da pior forma possível, que ela perdeu o bem mais precioso dela, né? Enfim, vamos ver como é que vai ser o andamento. Agora, quanto a essa Muriel, ela é uma piada, cara. Vai vir como vereadora. Eu, sinceramente, não acredito muito, tá? Ela é bem exibidinha, assim, sabe? Mas eu não entendo esse desespero todo dela em querer defender, em querer aparecer. Eu acho que ela ficou desesperada porque ela não entrou no meio dessa confusão toda como uma ex-namorada dele, entendeu? Ela ficou apagada. Então ela tá sempre tentando ser colocada como testemunha, fica sempre aparecendo nas lives e falando que ela conhece, não sei o quê. Eu acho que ela quer ser reconhecida como ex. Não sei se você conseguiu perceber isso. Ela quer ser reconhecida como ex. Só que ela tá se metendo. Pra que ela tá se metendo nisso tudo? Sabe? Ela não tem o que agregar, ela não é da família, ela não viveu com ele. Assim, não tem no que agregar na história, entende? E sim, ela tem que ser levada em banho-maria mesmo porque ela é perigosa. Ela é perigosa. Ela enfrentava ele, cara. Ela enfrentava ele ameaçando. O que ela tinha nas mãos, eu não sei. Mas que ela ameaçava ele, ela ameaçava. Entendeu? Então, assim, medo ela não tinha, né? Então, assim, é perigosa. Tem que levar em banho-maria mesmo. A família dele leva ela numa boa. O pai dele sempre falou isso, que não era uma pessoa, não sei o quê, mas era maluca. Ficava falando essas coisas, né? Mas eu acho que a intenção dela mesmo é querer aparecer, cara, de verdade. E se realmente aconteceu isso com o filho dela, ela sabe, mesmo assim ela continua do lado deles. Então eu espero que Deus faça justiça por ela também, porque eu vou te falar, é nojento saber que se ela realmente sabe, como eu acho que ela sabe, né, pelo que eu fiquei sabendo, se ela realmente sabe e ela tá do lado deles, defendendo com unhas e dentes, sabendo que o filho passou. Olha, eu não vou nem falar para depois não ficarem falando que eu julguei, apesar de estar só conversando aqui eu e você agora. Mas, cara, é absurdo. E ela defende com unhas e dentes, tanto que ela me mandou mensagem aquela vez, né? E aqueles prints também que eu te mandei dela falando que queria desabafar, que eu também acho que é mentira. Mas, enfim, uma hora a verdade aparece. Eu creio nisso.